Eu peço por gentileza que abram as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, ser grato a Deus. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança de nos colocar aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de todos os demais obreiros e por todos vocês que aqui estão, membros, congregados, visitantes. Sejam bem-vindos e com total certeza e convicção, Deus tem uma palavra para a sua vida. Diz-nos assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Vamos pular para o versículo de número 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Podei-vos assentar, queridos, glorificando a nosso Deus que é maravilhoso, louvando a Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, esta palavra que aqui fora lida, ela nos faz pensar nesta noite sobre algumas verdades pela qual ela tem se expressado e falado ao meu coração através do Espírito Santo. E através da misericórdia de Deus eu quero trazer o que Ele tem ministrado ao meu coração para a igreja. Jesus reuniu-se com os seus discípulos. Era a festa de Páscoa. A ceia de Páscoa estava preparada. É interessante pensarmos sobre a atitude que Jesus tem diante dos seus discípulos, atitude essa que demonstra lições preciosas para todos nós. Os seus discípulos se reúnem
no local da ceia. E Jesus tem uma atitude admirável. Jesus tem uma atitude muito linda, muito profunda, pois, segundo o costume daquele tempo, daquela região, era comum que aquele que fizesse a recepção, o anfitrião, ele fornecia aos convidados um dos seus servos para que lhes lavasse os pés. Pois é interessante sabermos e irmos até aquele tempo, através dos nossos pensamentos e registros históricos e bíblicos. Naquele tempo não se usava calçados fechados como usamos. Naquele tempo as estradas, as ruas não eram asfaltadas, era tudo em chão, em poeira. E o meio de locomoção mais comum era caminhar, andar. E quando os convidados chegavam até a casa do anfitrião, daquele que lhes fizera o convite, era fornecido um servo com uma bacia para lhes lavar os pés. Só que Jesus, ele faz diferente com os seus discípulos. Jesus coloca-se na posição de servo para lhe lavar os pés. E a primeira lição que aqui aprendemos é quando olhamos para os discípulos de Jesus, os 12, nós vemos que havia uma certa inquietação dentro deles, para saber quem de nós é o maior, quem de nós é o melhor, quem de nós tem se destacado diante do Mestre. Havia essa inquietação dentro do coração deles. Mas Jesus está exatamente lhes ensinando que havia um chamado para servir uns aos outros. Mas eu não quero ficar apenas com essa reflexão, apenas com essa verdade que o texto expressa. Eu quero ir um pouco mais fundo, pois quando vamos mais fundo nesse texto, quando pedimos a Deus que fale conosco através dessa atitude de Jesus, algumas verdades que vão saltando do texto. Jesus está lavando o pé dos seus discípulos. Jesus está limpando a poeira dos pés dos seus discípulos. E todos nós sabemos que Jesus é Deus, é Filho de Deus, e possui os atributos de Deus, pois Ele é Deus. Ele é onisciente, tem conhecimento acerca de todas as coisas. E quando olhamos para Jesus lavando os pés dos seus discípulos e tendo conhecimento de todas as coisas, nós nos deparamos com um daqueles 12, Judas. Quando olhamos o relato do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vemos no capítulo de número 26, versículo de número 14, que Judas, e antes de estar ali com Jesus, naquela ceia de Páscoa,
Judas, e antes de ali estar, ele já havia negociado Jesus, ele já havia vendido Jesus, ele já havia recebido as 30 moedas de prata para entregar a Jesus. E Jesus, mesmo tendo ciência de todas as coisas, ele está lavando, tirando a poeira dos pés dos seus discípulos. Eu fico a pensar, a imaginar Judas naquela situação, já tendo negociado Jesus, e Jesus já sabendo que Judas era o traidor, que já havia o vendido, e mesmo assim, ele está lavando os pés de Judas. A poeira que os pés de Judas carrega, não é a poeira da caminhada evangelística, não é a poeira da obediência a Deus. A poeira que os pés de Judas carrega é a poeira da traição ao mestre. Mas mesmo assim, Jesus está lavando os pés de Judas. Mesmo sabendo da traição de Judas, ele está lavando os pés de Judas. E é interessante, quando nós lemos que Jesus os amou até o fim, é no versículo de número 1 do capítulo 13 que lemos, na última parte: como havia amado os teus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou-os até o fim. Olhamos para os outros discípulos. Pedro, Jesus também lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que lá na frente, naquela mesma noite, quando Jesus fosse preso no Getsêmani, posteriormente Pedro iria negá-lo. Os pés de Pedro iriam caminhar pelo caminho da negação. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Pedro. Os demais discípulos, eles iam caminhar pelo caminho do abandono. Os seus pés iriam passar pelo caminho do abandono ao Cristo. Pois a Bíblia diz que assim que Cristo é preso, todos se dispersam, todos o abandonam. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés dos discípulos. Discípulos também necessitam ter os seus pés lavados. Discípulos também erram. Discípulos também pecam. O perigo para nós é não deixarmos termos a nossa vida lavada por Cristo. O texto mostra Jesus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, querendo lavar, querendo limpar os seus discípulos, mesmo sabendo aonde os pés deles iriam passar. E Jesus continua nos dias atuais. Ele nos conhece por completo. Ele sabe aonde os nossos pés caminham. Ele sabe os caminhos que temos andado.
mas Ele quer nos lavar, Ele quer nos limpar. Ele continua querendo nos limpar, nos purificar, nos lavar. Os nossos pés, nos dias atuais, às vezes nós caminhamos por lugares diferentes, através do mundo virtual. Jesus sabe, Ele conhece. Ele continua querendo nos lavar, nos limpar, nos purificar. Ele quer lavar os nossos pés. Qual é a poeira que temos deixado acumular, impregnar sobre os nossos pés? Qual é a poeira que temos carregado em nossos pés? De qual caminho ela é? É de uma vida de oração? É de uma vida de obediência a Deus? É de uma vida de pregação do Evangelho? Que poeira é essa que está sobre os nossos pés? Jesus, Ele quer nos limpar, nos purificar. Ele quer limpar, Ele quer purificar os seus discípulos, mesmo sabendo que quem sabe haja tropeços, haja altos e baixos, mas Ele quer te limpar. E Ele faz isso porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Até mesmo com Judas. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 49 e 50. Diz assim: e logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Aquele que estava o entregando, aquele que estava o traindo, Jesus sabia o que ele ali estava fazendo, e mesmo assim ele olha para ele e diz: amigo, a que viestes? O amigo normalmente quer cuidar, quer proteger, quer guardar. Mas Judas naquele momento estava entregando. E mesmo assim Jesus lhe chama de amigo. Amigo, a que vieste? Pois Ele os amou até o fim. Ele te ama até o fim. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele quer te limpar, Ele quer nos purificar. Mas pastor, para que essa limpeza? Para que essa limpeza? É para mim ser próspero financeiramente? É para mim ter sucesso neste mundo? Não! Esta limpeza é para nos proporcionar algo incomparável. Aquilo que Ele tem preparado
para a igreja, aquilo que está reservado para aqueles que perseveram, para aqueles que têm a poeira dos seus pés limpas pelo Mestre, para aqueles que não deixam ser impregnados pelas coisas desta vida. Aleluia! É isso que Ele tem preparado para todos nós. Então, portanto, eu te convido a deixar-se ser limpo pelo Mestre. Não deixe as mínimas coisas te atrapalharem, te impedirem de desfrutar de uma vida com Deus. Não perca a sua comunhão com Deus. Não se deixe sujar ao ponto em que você se sinta indiferente com as coisas de Deus. Não se deixe sujar desta maneira. Não se deixe chegar a um estágio em que você olhe para as coisas de Deus e diga: tanto faz eu estar no culto, tanto faz eu estar na escola bíblica, tanto faz eu estar no culto de ensino, tanto faz eu estar no culto do círculo de oração, tanto faz, não muda a minha vida. Não se deixe sujar-se a este ponto, pois você tem Jesus que nos limpa, que nos purifica. Ele é aquele que tem poder para nos limpar, para nos purificar. Ele é aquele que tem o poder para vidas transformar. Ele é aquele que tem o poder para trazer o ser humano da morte para a vida, da morte para a vida. Você está vivo em Cristo Jesus. Agradeça a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, seja grato a Ele pela vida que Ele tem te dado e te proporcionado. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele te ama até o fim, até o fim. Judas, é interessante que Jesus tem um gesto durante a ceia de honrá-lo, pois Jesus molha um bocado, um pedaço de pão em vinho e lhe dá. Dentro do costume daquela região, daquele tempo, esse gesto era um gesto de honrar uma pessoa, trazendo para a nossa cultura. Funciona mais ou menos como em um aniversário. Para quem será o primeiro pedaço do bolo? Para alguém que queremos honrar, expressar o nosso amor. E Jesus, Ele o faz com Judas. Jesus molha aquele pedaço, aquele bocado de pão e o dá a Judas. Pão esse daquela ceia. Pão esse que simboliza o corpo de Cristo.
Jesus, em todos os momentos, ele estava de braços abertos para resgatar as Judas. Em nenhum momento ele olha para Judas com indiferença. Em nenhum momento ele trata Judas de uma forma diferente. O texto diz que após o bocado, versículo de número 27, entrou nele Judas, Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E mais para frente veremos que Judas, ele se retirou daquela ceia. É interessante meditarmos que aquilo era uma ceia que havia inúmeros elementos simbólicos da alimentação que ali deveriam ser consumidos. E Judas se alimenta apenas daquele bocado e se retira. Não devemos fazer igual Judas, nos alimentar apenas de um bocado, de um pedaço, e nos retirarmos da presença do Mestre. Pois Jesus, ele é farto em alimento espiritual para as nossas vidas. Jesus, ele é farto em alimento espiritual para todos nós. Não sigamos o exemplo de Judas. Não coma apenas do bocado, do pedaço. Permaneça na presença do Mestre Jesus. Permaneça desfrutando do banquete espiritual que Deus tem para você. Jesus, ele sempre, o que ele tem para nós é algo incomparável. O que Judas perde é algo que não se compara às 30 moedas de prata que ele recebe. Não se compara. Não podemos negociar a Jesus. Não podemos negar a Jesus por coisas triviais e passageiras deste mundo. Permaneçamos fiéis a Ele. Permaneçamos na presença dEle. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Pois tudo neste mundo passa. As riquezas passam, a nossa saúde passa, mas o que permanece é a presença de Deus em nossa vida. Mas o que permanece é a gloriosa promessa de Deus para todos nós: salvação em Cristo Jesus. Isso permanece, isso é inegociável. E é por isso que aqui estamos. É por isso que permanecemos na presença dEle. É por isso que necessitamos dia após dia ser limpo por Ele. Ser limpo por Ele. Dia após dia Jesus quer te limpar. Dia após dia Jesus quer te purificar. Ele quer te purificar, pois Ele quer te levar para o céu. É para o céu que vamos. É o céu que nos espera. É por isso que caminhamos. Essa é a nossa
igreja aguarda por isso, pelo céu, pelo Mestre Jesus. Alegre-se, alegre-se por isso. O céu te espera. Jesus tem tudo preparado para ti. Lá é incomparável, não se compara as coisas daqui, não se compara a alegria daqui, não se compara aos prazeres momentâneos daqui, não se compara. Então, portanto, permita-se ser limpo por Jesus, permita-se ser salvo por Jesus. A você que ainda não aceitou a Jesus, Ele te chama para te limpar, Ele te chama para te lavar, Ele te chama para uma vida na presença dEle, Ele te chama para aliviar o seu fardo. A você que está cansado, eu convido você a descansar em Jesus. Descansa em Jesus, descansa em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Não sejamos como Judas, nos alimentamos apenas do bocado, do pedaço. Se alimente do banquete que Cristo tem para você. Não sejamos como Judas. Temos os nossos pés lavados por Cristo, e mesmo assim permanecendo no caminho da traição, permanecendo no caminho do erro. Deixe Jesus te limpar, e que todos possamos caminhar por um caminho na presença dEle. Caminhe na presença dEle, receba a força de Deus para caminhar na presença dEle. Seja capacitado pela graça de Deus para obedecer a palavra dEle. Receba a alegria que vem de Deus sobre a sua vida. Urabandaralabacantaralabasha. Alegre-se, alegre-se, pois Jesus te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama.